Salve! Salve, Cinemaníaco de plantão! Me chamo Ariel Selbach e está no ar mais um vídeo com mais uma crítica de cinema by Ariel. E para tudo, né? Para tudo, pois hoje chegou a vez da minha trilogia e também meus filmes favoritos, que inclusive já tem crítica aqui no canal Críticas de Cinema by Ariel. Falar desses filmes é sempre difícil e ao mesmo tempo é sensacional. Foram inclusive um dos primeiros vídeos do canal feitos há uns anos atrás. E por serem antigos não ficaram boas, né? Claro que não ficou legal. Então não vai lá ver, tá bom? Não vai lá ver. Por isso, por ter ficado antigo e por ser clássico pra mim, resolvi fazer o remake aqui e agora, neste momento no canal. E também fiz algo que faz muitos anos que eu queria fazer, que é assistir os 3 filmes na sequência. Fiz isso e agora vou contar pra você, foi muito legal. Hora da crítica de cinema by Ariel, número 240, já são 240 filmes contados aqui no canal. Fica a dica, hein? Pesquise pelo seu filme preferido, talvez ele já esteja por aqui. Se não estiver, solicite a crítica nos comentários. Teremos o maior prazer em assistir ao filme que você gosta e depois contar os detalhes. Trilogia então de Volta para o Futuro. Filmes de 1985, 1989 e 1990, né? O Back Future Trilogy. E ative as legendas, tá bom? Ative as legendas. Aqui no YouTube estamos em 12 idiomas para você, hein? Ative as legendas. Bom, nossa crítica então traz a sinopse, ficha técnica, comentários, pontos negativos, positivos e por fim a nossa nota. Ela vai sempre de 1 a 5 estrelas e se for filme especial, ou no caso aqui, trilogia especial, leva a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos, né? Que é a nossa nota máxima. Então, você pode pesquisar aqui na playlist por estrelas, e aí você vai encontrar os melhores e os piores filmes para você, tá bom? Pra você decidir se vai ou não assistir. E não esqueça, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Assim você ajuda o canal a crescer, trazer mais filmes e você não perder nada, né? Também acesse nosso site, que é o informatudo.com.br. Lá tem muita coisa legal. Vou colocar a imagem na tela para colocar as fotos para você enquanto eu vou falando dos filmes. Já tá aqui no nosso site, né? Back to the Future Trilogy. Fantástico, sensacional. Sem mais demoras, então, vamos à nossa crítica. O adolescente Marty McFly, que está aí no centro da tela, né? É transportado para 1955, de 1985 para 55, quando uma experiência do excêntrico cientista Doc Brown dá errado, né? Ele viaja pelo tempo em um carro modificado e acaba conhecendo seus pais ainda jovens, imagina, né? O problema é que Marty pode deixar de existir, porque ele interferiu na rotina dos pais, que correm o risco de não mais se apaixonarem. E esta é apenas uma das muitas interferências temporais na linha do tempo, né? Que esta e outras viagens acabaram causando e alterando o passado e, consequentemente, o futuro. Ficha técnica, direção Robert Zemeckis, o roteiro do Robert Zemeckis e do Bob Gale. Alguns atores, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, a Lea Thompson e o Crispin Glover. Só de ver os nomes aqui eu já me arrepio todo, hein? Toda hora no Facebook, nas redes sociais aparecem imagens, né, que os fãs colocam lá, né? Com as fotos deles naquela época e hoje, né? É fantástico. Duração do filme Back to the Future, edição 1, 116 minutos, país Estados Unidos, idioma inglês, lançado em 3 de julho de 85, orçamento 19 milhões e arrecadou 383,3 milhões. Sucesso do cinema com certeza para a época, né? Esses números hoje não são tão expressivos, né? Mas na época, muito, né? Duração do filme Back to the Future 2, 108 minutos, país Estados Unidos, idioma inglês, lançado em 22 de novembro de 1989, orçamento 40 milhões, dobraram aqui o orçamento, né? Receita 331 milhões de dólares. E duração do filme Back to the Future 3, 118 minutos, país Estados Unidos, idioma inglês, lançado em 25 de maio de 1990, orçamento 40 milhões, dividiram o orçamento entre os dois, né?
entre as duas sequências, e a receita 244 milhões de dólares. Os três foram sucesso com... Bom, arrecada até hoje, né? Até hoje arrecada com as vendas, né? Mas são os números da época. Total do orçamento dos três filmes, 99 milhões de dólares. Total arrecadado, quase 1 bilhão, hein? Olha só. Isso pra época, meus amigos, era muita grana, hein? 959,7 milhões de dólares. De doletas, é verdade, é verdade. Vamos aos comentários, então. Enquanto eu vou falando aqui, eu vou colocar algumas imagens na tela. Lembrando que eu não vou... Bom, daqui a pouco eu explico. Eu não vou separar por filmes, vou fazer a trilogia inteira. Deixa eu colocar aqui as imagens na tela para você já ir aí acompanhando e nostalgiando, é assim que fala? Nostalgiando com estes filmes sensacionais, né? Eu sou sempre suspeito em falar quando o filme envolve viagem no tempo, né? Pois eu sou apaixonado por esse tema. E além de ver filmes, eu estudo muito ciência nesse sentido, né? E nesse caso, então, ainda é minha trilogia de filmes favorita. Então, né, não tem como eu não gostar dela. Na primeira crítica que eu fiz lá atrás, que tá aqui no canal, e eu já disse, não vá olhar lá porque ficou ruim, né? Lá eu não assinalei, nem percebi nenhum defeito nos três filmes, né? Quando somos apaixonados por algo, isso aí até é normal, né? Até porque é muito bom, né? Vendo agora novamente, encontrei algo nesse sentido. E eu vou contar agora na sequência pra você. Vou trazer essa trilogia, então, de forma diferente. As outras que eu já fiz aqui, eu contei separados, né? Aqui eu vou contar tudo junto. Afinal, pra mim, essa trilogia é um filme só de longa duração. Simplesmente foi cortado em 3 pedaços, né? É um filme só. Tamanha é a conexão que eles têm, né? Não é necessário, então, separar para contar. O segundo e o terceiro filme, inclusive, foram gravados ao mesmo tempo e lançados em épocas diferentes, né? Vamos então à crítica com os pontos positivos e negativos do filme. Are you ready? Você está pronto? Então vem comigo. Vamos falar dessa trilogia simplesmente sensacional, né? Pontos negativos. Vou separar 2 pontos negativos, principalmente para quem é da minha idade ou mais, que assistiu na época, ou até as reprises, alguns anos depois, na TV, não vê defeitos, né? Pra mim não tem defeito também, mas hoje, feito novamente, até pra contar pra nova geração que chega, daqui a pouco alguém caiu do paraquedas nessa crítica e resolva assistir. Então, em comparação com filmes atuais, são mais de 30 anos já, né? Então, 2015 fechou 30 anos. Então, certamente, algumas coisas podem não envelhecer tão bem. Eu encontrei 2 coisas a destacar aqui como ponto negativo, né? Primeiro, os filmes são sensacionais, né? E a palavra perfeição ainda pode ser usada aqui. Porém, eu vou assinalar então os efeitos especiais do segundo filme, como algo que não envelheceu muito bem, principalmente nos carros e outros itens voadores. Mas isso não é nada, né? Perto dos pontos positivos, inclusive desse segundo filme, né? Principalmente a previsão do que aconteceria 30 anos depois, e eles acertaram muita coisa, né? Cabe lembrar, né? O ano era 1989 e eles previram 2015, né? Fantástico. Então, os jovens acostumados com a tecnologia atual certamente vão perceber também, né? E o segundo ponto negativo que eu destaco aqui, muitos descuidos dos personagens na questão do roteiro, né? Chega a ser hilário de tantos descuidos bobos que acabam causando os acontecimentos, né? Mas estamos falando de seres humanos, e no caso também de um adolescente, né? Então, claro que é perfeitamente possível esses erros acontecerem, apesar de serem bastante exagerados no filme. Eu não vou contar aqui detalhes, obviamente, porque não é o objetivo trazer spoilers. Sempre tem alguém que não assistiu, né? É um pouco difícil alguém nesse mundo não ter assistido essa trilogia, né? Mas com certeza sempre tem, eu não quero jamais estragar aqui as surpresas. Mas tem muitos descuidos, né? Coisas que, sei lá, acho que a maioria não cometeria, né? Mas como são seres humanos, é possível acontecer. Então nem chega a ser um defeito, né? Mas resolvi contar aqui como defeito. Mas se essa é uma das melhores trilogias de todos os tempos do cinema, certamente também é a trilogia dos descuidos dos seus personagens. Vai comentando aí se você concorda comigo, hein? É a trilogia dos descuidos ou tem outra que tem mais descuidos do que essa? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Pontos positivos, separei 8. Vamos lá. Primeiro ponto positivo. Os filmes são extremamente simples nos efeitos, né? Apesar de muito bons para a época, usando técnicas
interessantes. Por exemplo, vou contar uma aqui, para o carro voando e depois ele parar e andar normal, puseram um poste na frente. Quando o carro chega no poste, entra outra imagem que mostra ele descendo e já estando no chão, né? Descendo na rampa. Então foi genial, assim como em vários outros filmes foi feito da mesma forma, né? Utilizando inteligência. Hoje se faz tudo no computador, né? Agora com a inteligência artificial, você escreve lá o que você quer e vai sair pronto e perfeito no final. Naquela época não era bem assim, né? Então as técnicas usadas eram muito interessantes. Porém, então, essa simplicidade chega a ser um dos principais pontos positivos do filme, pois a inteligência do enredo e dos criadores, né, e também dos detalhes, é incrível. Segundo ponto positivo, diálogos muito inteligentes e engraçados, muito bom. Eu me arrepio só de falar. Se eu assisti agora para contar para vocês, eu assisti os 3. O primeiro eu devo ter visto, sei lá, 40, 50 vezes talvez. Contando as reprises, enfim, né? O segundo e o terceiro um pouco menos, mas também vi olha, talvez 30 vezes. Eu vou ver mais vezes na minha vida, porque não enjoa, simplesmente não enjoa. Daqui a pouco no final eu falo um pouco sobre isso também, né? Terceiro ponto positivo. Cenas icônicas para os nostálgicos, quando o carro, né, aparece pela primeira vez, quando ele viaja no tempo, a cena do soco no volante quando o carro não funciona, a cena do raio, cena do palco, entre muitas outras, né? Principalmente as cenas do primeiro filme, né? Pois o primeiro sempre é o mais lembrado em trilogias, né? Apesar de que aqui só é melhor porque é o primeiro, né? Pois os 3 são sensacionais. Eu tenho uma teoria com relação a isso. Quase sempre em trilogias ou em sequências, o primeiro é considerado o melhor, né? E ele realmente tem nós temos essa impressão e é o melhor, né? Mas eu acho que é muito mais impressão, porque o primeiro é melhor porque é o primeiro, ele que te marcou, né? Depois, se você viu o segundo é porque tinha o primeiro. Então, obviamente, isso te marca e por isso a sua nota com relação a ele aumenta. Mas eu discordo, nessa trilogia aqui, não dá pra afirmar... Quer dizer, dá pra afirmar que o primeiro é melhor, claro que dá, né? Mas os 3 são simplesmente sensacionais. Concorda comigo? Me diz aí. Tanto que eu falei antes, né? Pra mim os 3 são um filme só cortado em 3 pedaços, né? Quarto ponto positivo. Ligação entre os 3 filmes, né? Realmente dá pra dizer que é um filme só, inclusive sendo em sequência temporal mesmo. Acredito que é a trilogia que melhor faz essa sensação em todas que eu já vi até hoje, né? Acabei de contar aqui há dias atrás o Exterminador do Futuro, né? Também tem isso, mas não é tanto como nesse. O Back Future é simplesmente surreal, simplesmente sensacional. Como eu disse, a melhor definição é essa, na minha opinião. É um filme só, cortado em 3 pedaços. Nossa, é lindo, emocionante. Só tem adjetivos aqui para ele. Quinto ponto positivo. Os detalhes são fantásticos, né? Filmes ligados entre si, a escolha dos anos, né? 30 anos para frente, 30 anos para trás, inteligência, criatividade para prever as coisas do futuro, algumas acertadas, né, inclusive, e para colocar também na tela um passado convincente, né, entre outras questões. Então é simplesmente sensacional. Sexto ponto positivo. Atuações sensacionais. Todos os atores são muito carismáticos e também muito eficientes. Sétimo ponto positivo, o final dos 3 filmes é sensacional. Os 2 primeiros deixando clara a sequência, né? E o último filme fechando a trilogia, apesar de também deixar aberta uma sequência que parece que nunca vai vir, né? E duvido alguém ter ficado sem curiosidade sobre as sequências ao ver pela primeira vez, né? Imagina só, né? No primeiro filme, né? Sim, você me mandou para o futuro, mas eu voltei do futuro. E aí acaba o filme, né? E no segundo filme, o Doc está vivo, ele está no Velho Oeste, mas ele está vivo. Isso é sensacional. Sensacional é a palavra que eu uso e repeti várias vezes para definir essa trilogia. Como eu já disse, né? Sou suspeito em falar, é a minha preferida. Tem nostalgia envolvida, mas tem qualidade também, né? Tem qualidade também. Já falo mais sobre isso. Oitavo e último ponto positivo, ou assim, né? Efeitos especiais muito bons para a época e ainda hoje convencem, né? Exceto alguns do segundo filme, como eu já falei, né? O terceiro filme é o que menos usa efeitos especiais e nem precisou, né? Pois ficou muito bom mesmo assim. Tem canais aqui no YouTube, se você pesquisar, que dilaceraram os 3 filmes achando os detalhes, né? Os defeitos, erro aqui, poderia contar aqui
A hora que o carro tá descendo e enxerga ali o ferro descendo do carro, é um defeito. Mas eu não vou falar disso aqui, porque, pô, a galera só achou aquilo lá tudo porque realmente fizeram uma carneação com o filme, né? Eu não vou citar isso aí, falei só dos efeitos porque fica claro na tela, né? Os outros eu só vi porque falaram antes, porque eu assisti esses vídeos e por isso eu lembrei na hora que estava assistindo. Mas senão você nem percebe, né? Então não vou citar isso aí porque já tem muito vídeo aí na internet para falar disso. Então eu decidi falar realmente a impressão que eu tive vendo agora mais de 30 anos depois, né? 30 depois não, porque eu devo ter visto eles na década de 90, né? Primeiras vezes. Mas são, né? 34 anos atrás. O tempo passa. Tá aí, então, os 2 pontos negativos e os 8 positivos para esta trilogia. Tenho certeza que todo aquele que assistir com atenção vai gostar, né? Independente de quando o fazer. Não vale assistir usando o WhatsApp, né? Que hoje, infelizmente, é moda ou rede social, né? Qualquer. E depois dizer, não gostei do filme. Pô, né? Eu larguei o telefone num canto e sentei aqui e assisti os 3 em sequência. Fiquei até de madrugada aí assistindo. Se você é um jovem, né, assistindo hoje, fazendo isso como que eu fiz agora, que é assistir os 3, ou mesmo que seja em dias separados, eu quero que você comente aqui, deixe seu comentário. Quero saber qual vai ser a sua impressão. Você jovem que não tem a nostalgia, né, porque não assistiu na infância. Então eu queria saber se eu estou certo, né? Que todo mundo que assistiu esse filme vai gostar. Porque para nós nostálgicos, né? Que passamos a nossa vida assistindo, a TV passava direto nas reprises lá, né? Principalmente o primeiro, né? E não tinha na época como ver na internet, baixar e coisa e tal, né? Nem como comprar também, né? Então me diz aí, você que assistiu, seja lá no início ou nas reprises... tenho certeza que jamais vai passar a vontade de rever. Já tenho vontade de ver de novo, né? Porque é tão bom, né? E pra nota aqui no canal, o fator de nos prender na poltrona até o fim pesa realmente bastante, né? E aqui não há o que dizer de diferente. Nostalgia pura, qualidade também. Comentários finais, então, a nota aqui no canal vai pelo prazer que eu senti em assistir, né? E você pode ter tido, ou ter visto, né? Várias vezes, como é meu caso, sabe como tudo vai terminar, né, não é verdade? Você assiste de novo, sabe como vai terminar, mas mesmo assim o filme te prende de forma que você sinta atenção, né? Por isso é considerada uma das melhores trilogias da história do cinema. Muitos fãs pedem o remake, né? Inclusive eu e outros, né? Outros não querem, né? Pois na opinião deles estragaria os originais. Até esqueci das imagens aqui, né? Deixa eu colocar mais algumas. Então muitos fãs pedem o remake, outros não querem, porque dizem que vai estragar. Deixa eu ver se está certo aqui. Eu queria ter colocado aqui mais imagens, mas enfim. Deixa eu passar aqui agora. Aqui já é o filme 2, né? Aqui é o filme 3. Imagina se fosse possível fazer isso que o filme conta, né? Demais. Então, alguns querem o remake, né? Uma sequência, um Back to the Future 4. Outros não querem. Eu não concordo, né? Quem não quer diz que estragaria o original. Eu não concordo, jamais vai estragar o original, né? A chance de ficar ruim é muito grande, eu entendo, por isso que os fãs não querem, né? E se sair, claro, eu espero que eles caprichem, né? Que tenha um bom elenco, direção, roteiro, que tenha um orçamento também, para caprichar nas qualidades gráficas, né? Porque nós fãs, com certeza, nós merecemos. Então, certamente, eu quero uma sequência, eu adoraria assistir, né? Comenta aí, você quer um remake ou você não quer? Inclusive, recentemente, um fã, deixa eu colocar aqui na tela, recentemente um fã, ele criou um trailer do que seria o Back to the Future versão 4. Tá aí na tela pra você. Esse fã criou esse trailer fictício, né? E eu duvido você não se arrepiar quando você assistir. Eu vou deixar aqui no card esse trailer. Eu duvido você não se arrepiar quando você assistir, igual aconteceu comigo, né? Vou deixar aí o vídeo pra você. Bem legal, 1 minuto e pouco de duração. Bem bacana, com o Tom Holland do Homem-Aranha no papel principal, né? Bom, pra fechar o vídeo então, a nota eu vou dar com certeza 5 estrelas, dá pra já imaginar, né?
E claro, também a Sexta Estrela, pois a trilogia é tudo de bom, hein? Os pequenos defeitos que vemos hoje são irrelevantes e vale a pena você assistir. E mais do que isso, leva a Sexta Estrela, né? Pois certamente eu vou rever este filme no futuro, porque é sensacional. Já assistiu? Concorda conosco? Deixe seu comentário na descrição, lembrando que obviamente aqui você encontra a nossa opinião para que seja uma base para você decidir se vai assistir ou não, né? E se você o fizer, volte aqui para comentar, tá bom? Deixe seu like também, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, compartilhe com os amigos para o canal crescer e poder trazer mais cinema por aqui. Tem nosso Pix aí na tela também, você que puder e quiser nos ajudar financeiramente, qualquer valor é bem-vindo. Tem 2 chaves Pix aí para você fazer a doação pro canal, tá bom? Quanto mais incentivos, com certeza mais coisas para você, mais filmes contados. E também veja nossos demais canais aqui no YouTube. Estão todos aqui em meus canais. Tem canal de esporte, de notícias, tem vários tipos de canais aí pra você. Você acompanhou mais uma crítica de cinema by Ariel. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por mais essa. E nós nos encontramos por aí. Com certeza, lá no futuro, né? Nós nos encontraremos. E quem sabe você do futuro está aqui no passado agora assistindo este vídeo aqui do nosso canal. Certo? Obrigado, um abraço. E até a próxima.